Boa noite a vocês aqui presentes e aos amigos que nos acompanham pelas mídias digitais. O nosso boas-vindas com o nosso abraço fraterno, muito carinhoso e de muito respeito. E o nosso desejo a todos de um ano cheio de paz, de saúde, de alegria, mas principalmente cheio de esperança e fé, né? Porque os desafios existem para todos nós, mas quando nós temos esperança e fé em Deus, tudo a gente consegue tocar, não é mesmo? Então que seja um excelente ano para todos, para todos nós. Bom, vamos aos nossos recadinhos. Hoje é curtinho. Primeiro, agradecer a todos pela colaboração na cesta básica. Graças a Deus conseguimos dar conta, mas continuamos precisando do auxílio de todos este ano novamente, porque depende apenas da ajuda de nós, né? Não tem ajuda governamental. E nós atendemos a mais de 300 famílias. Então, é necessário. Nós sabemos que nem sempre dá para a gente dar uma cesta básica inteira, mas se a gente contribuir com um item, já ajuda bastante, porque um item de um, de outro, a gente consegue ir montando as nossas cestas, tá? E uma coisa que a gente consegue fazer sem ter dinheiro é orar. Orar para que a casa consiga, todo mês, cumprir com essa meta de entregar as cestas básicas. Ok? Então, conto com vocês novamente nesse ano que estamos começando. Tá bom? Vamos lá, então. Hoje eu vou fazer a parte da leitura da mensagem, do Evangelho e da prece. Nós teremos hoje na palestra a nossa querida Marcinha, que vai falar sobre o livro Consolador, e na prece final, a nossa querida Solange. Um bom trabalho para todos nós. Então, do livro Vigiai e Orai, de Carlos Bacelli, pelo irmão José. Mediunidade e intuição. Ser médium é também intuir, compreender sem necessidade de muitas palavras, ter uma percepção que, na maioria das vezes, não se detalha, penetrar o espírito da lição, inclinar-se com mais frequência no auxílio aos outros, tomar a iniciativa de servir, espiritualizar a existência, tornar-se dócil às sugestões benfazejas do alto, instrumento passivo do verdadeiro amor entre as criaturas, apontar caminhos, fazer luz na escuridão, estar em transe natural e constante com a verdade, comungar com a grandeza do universo, ter espontâneo acesso às inflexíveis leis que regem o equilíbrio da vida. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Cristo Consolador, item Consolador prometido. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco o Espírito da verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estarás em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Está em João, capítulo 14. Então vamos assim, nos asserenando, elevando o nosso pensamento ao nosso querido e amado Mestre Jesus. Esse irmão que nos acompanha em todos os momentos de nossa vida, esse irmão que não desiste nunca de nós, esse irmão que quer ver a nossa felicidade. Então a ele, o nosso pensamento de gratidão, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, e justamente no dia de hoje, o primeiro encontro do ano, para aprender sobre o seu Evangelho Luz. Esse Evangelho que ilumina o nosso caminho e nos leva
para Deus. Então, amado Mestre Jesus, nos auxilie no entendimento, na compreensão e na reflexão de tudo aquilo que estaremos ouvindo hoje, para que possamos colocar no nosso dia a dia, colocar na nossa vida, colocar em prática aquilo que aprendemos sobre o seu Evangelho. Rogamos também, Senhor, que envolva a nossa querida Márcia, para que ela passe com muita claridade tudo aquilo que preparou com tanto carinho para nós. E que possamos, Senhor, ter uma semana abençoada, com muita alegria e com muita paz. E que semana que vem também possamos dar continuidade para mais um encontro e outros encontros e durante todo o ano. Que assim seja, com a tua paz. Uma boa noite a todos. Estou muito feliz de iniciar esse ano, estando aqui nessa casa bendita e tendo a oportunidade de vir falar um pouco com vocês. Como assim, todo início de mês, a nossa casa traz aqui para apresentar a vocês, nesses trabalhos de salão, o livro. É um livro do mês, né? Um livro que é selecionado pela diretoria de doutrina, com muito critério, com muito carinho. E para o mês de janeiro, nós vamos falar um pouquinho sobre o livro O Consolador. Inclusive, esse livro, este mês, na nossa livraria, tem desconto de 20%, e eu também vou sortear um exemplar no final do nosso trabalho. Esse livro, ele vem trazer para nós essa parceria, né, maravilhosa entre o médium Chico Xavier e o espírito de Emmanuel. Então, Emmanuel, ele dita este livro para o Chico Xavier através da psicografia do Chico. Nós sabemos que esses dois espíritos conviveram em encarnações, muitas encarnações. Emmanuel viveu muito, esteve muito perto de Jesus na sua encarnação, como Públio Lentulus, um senador romano. Ele passa depois por uma encarnação de um escravo, Nestor. Depois ele passa, foi Manuel da Nóbrega, o padre. Enfim, ele assim foi caminhando, e os dois, tanto ele quanto o espírito de Chico Xavier, estiveram juntos, inclusive como familiares. Então ele vem a ser o amigo espiritual, como a gente diz, o mentor. Todos nós temos um amigo espiritual, um mentor, os anjos protetores, os espíritos protetores familiares, todos nós, né? Que são espíritos que têm muita afinidade conosco, que estiveram conosco, nos acompanhando durante muitas encarnações. Então, este livro, ele vai surgir, ele vai nascer no dia 31 de outubro de 1939, lá nas reuniões espíritas do Grupo Espírita Luiz Gonzaga, em Pedro Leopoldo. Então, ali os médiuns, naquela época, tanto nessa reunião espírita, como em outros centros do movimento espírita, eles quiseram organizar perguntas, seguindo aí toda a codificação de Allan Kardec, e assim dirigir essas perguntas ao espírito de Emmanuel. Perguntaram a ele se isso seria possível. Ele disse que sim. Então, este livro é um livro de 411 perguntas e respostas, semelhante assim ao formato do Livro dos Espíritos. Então, essas perguntas foram feitas por esses espíritas para o espírito de Emmanuel, né? E aí ele concordou, ele foi muito criterioso e organizou como seria esta obra tão preciosa da literatura espírita. Mas aí nós vamos dizer como nasceu o nome, né, do livro, Consolador. Então nós vamos lembrar do Evangelho de João, que diz assim: Jesus revela aos seus apóstolos que os homens ainda não se achavam em condições de compreender todos os seus ensinamentos. Prometeu-lhes que o Pai enviaria outro Consolador, para ensinar todas as coisas e para lembrar o que ele, o Cristo, dissera.
Afirma também que o Espírito da Verdade viria mais tarde para ensinar todas as coisas e dizer aos apóstolos que vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará entre nós. Porque o que acontece? O Espiritismo, ele é o consolador prometido por Jesus, como vocês viram aí na mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que pela voz dos seres redimidos espalham as luzes divinas por toda a terra, restabelecendo a verdade, levantando o véu que cobre os ensinamentos na sua feição do cristianismo redivivo, a fim de que os homens despertem para a era grandiosa de compreensão espiritual com Cristo. Então, o que acontece? Tudo que veio na humanidade foi de acordo com o ver, né, e o ouvir, na condição de cada espírito, no grau evolutivo de cada um. Então, naquele momento, vejam só, Jesus veio, passou as suas mensagens, isso já tinha sido Moisés, o seu antecedente, e depois aí, então, ele fala do Consolador prometido, o Espiritismo. Então, a cada época, dentro da condição de entendimento da humanidade. Aí a gente vê que a missão da doutrina espírita, ela é consolar, instruir em Jesus, para que todos mobilizem as suas possibilidades divinas no caminho da vida. Então, é o Consolador prometido. E no Evangelho segundo o Espiritismo, diz que o Espiritismo ele vem no tempo previsto, realizar a promessa de Cristo, chamando o homem a observar as leis de Deus. Vai ensinar todas as coisas e fazer entender que Cristo disse apenas por parábolas, que era como Jesus se referia, dentro daquela linguagem apropriada àquele momento e àquelas pessoas a que ele se dirigia, não é? E já o Espiritismo ele vem falando de uma forma direta e mais objetiva, erguendo assim o véu deixado propositadamente em alguns mistérios, né? Então, desvendou. Então, é o que a gente diz, né? Os olhos de ver e os ouvidos de ouvir. Mas, então, Emmanuel, ele vem trazendo esse livro ele é basicamente dividido em 3 partes, falando sobre os 3 aspectos, o tríplice aspecto da doutrina espírita, que vocês já devem ter ouvido falar, como disse Allan Kardec, né? Que fala sobre o Espiritismo é uma doutrina filosófica de fundamentos científicos e consequências morais. Então, são esses 3 aspectos: filosofia, ciência e religião. Então, Emmanuel vai trazer essas 3 partes, analisando e respondendo as perguntas que lhe foram feitas. No aspecto científico, quando estuda, à luz da razão e dentro dos critérios científicos, os fenômenos mediúnicos. Então, os fenômenos mediúnicos, você vai estudar no livro dos médiuns, né, porque Kardec são 5 livros, né? E o primeiro, o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, o Céu e o Inferno, obras póstumas. Então, toda a codificação. Então, ele veio falar ali, a gente que vai aprender um pouco sobre a mediunidade, sobre esse aspecto, né? Então, ele vai estudar os fenômenos mediúnicos, fenômenos provocados pelos espíritos, mostrando que não passam de fatos naturais. Não existe o sobrenatural, senão para a ignorância humana das leis naturais, uma vez que o universo é um sistema único e todas as suas partes se entrosam na grande estrutura. Então, a gente vai aprendendo como Kardec abordou isso, né? E aí, lá no livro O Consolador, na primeira pergunta, perguntam a Emmanuel assim: tem o Espiritismo absoluta necessidade da ciência terrestre? Ele responde: essa necessidade, de modo algum, pode ser absoluta. O concurso científico é sempre útil quando oriundo da consciência esclarecida e da sinceridade do coração. Então, tem muita relação com os nossos sentimentos, né? Com aquilo que temos em nós. Importante considerar que a ciência do mundo, se não deseja continuar no papel de comparsa da tirania e da destruição,
tem absoluta necessidade do espiritismo, cuja finalidade divina é a iluminação dos sentimentos na sagrada melhoria das características morais do homem. Então, lógico, a ciência é muito importante para o progresso da humanidade. Porque Kardec também nos falou das leis naturais, leis divinas, que realmente a gente tem que progredir. Todos nós temos que progredir, evoluirmos no progresso. E aí, nessa parte, ele vai falar sobre física, sobre química, sobre biologia, psicologia, sociologia, nessa primeira parte. Seguindo o aspecto filosófico. O aspecto filosófico. Então, o que a gente entende por filosofia, né? Vamos lembrar a origem lá da palavra, que é amor pela sabedoria, uma palavra grega. Então, é o estudo das questões gerais e fundamentais sobre a existência, conhecimento, valores, razão, mente e linguagem. Então, à medida que faz uma interpretação da vida, trazendo a sua própria concepção do mundo. Então, o Espiritismo ele tem esse lado, o lado filosófico, buscando responder às questões fundamentais de nossa existência. Bom, e aí a pergunta, né? Vem lá a pergunta dessa parte. É a filosofia a interpretação sintética de todas as atividades do espírito em evolução na Terra? Emmanuel responde. A filosofia constitui a súmula, o resumo, né, das atividades evolutivas do espírito encarnado na Terra. Suas equações são as energias que fecundam a ciência, espiritualizando os princípios, até que unidas umas à outra, indissoluvelmente penetram o átrio divino das verdades eternas. Então, tanto ciência quanto filosofia vão se agregando, é tudo junto, né? Você não tem como fragmentar, né? Isso, aquilo, não. Ele coloca todos esses aspectos na doutrina espírita como um todo, né? E aí, nessa parte também, ele vai falar aqui sobre a questão da vida, do sentimento, da cultura, da evolução, do trabalho. Então, são os aspectos mais sociais, né? E aí, seguindo, já vem a parte do aspecto religioso. Então, o aspecto religioso, né? O Espiritismo, ele é religião, porque tem, por fim, a transformação moral do homem, retomando os ensinamentos de Jesus Cristo, para que sejam aplicados na vida diária de cada pessoa. Revive o cristianismo na sua verdadeira expressão de amor e de caridade, como nós vemos no Evangelho, né? Todos os capítulos ali que seguem, amar ao próximo como a si mesmo, amar os inimigos, e assim sucede em vários capítulos, fora da caridade não há salvação, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, sempre falando muito sobre o amor e a caridade. E aí, a pergunta em relação a esse aspecto religioso, né? Em face da ciência e da filosofia, como interpretar a religião nas atividades da vida? Então, ele diz assim, religião é o sentimento divino, cujas exteriorizações são sempre o amor, nas expressões mais sublimes. Enquanto a ciência e a filosofia operam o trabalho de experimentação e do raciocínio, a religião edifica e ilumina os sentimentos. As primeiras se irmanam na sabedoria, a segunda personifica o amor, as duas asas divinas com que a alma humana penetrará um dia nos pórticos sagrados da espiritualidade. Então, vai falar dos valores morais, do ser, daquilo que temos construídos em nós mesmos, dentro de nós. Então, nessa parte, ele vai falar do Velho Testamento, vai falar dos Evangelhos, vai falar de amor, do Espiritismo, vai falar também da mediunidade. E aí, eu quis trazer essa mensagem, vocês viram no livro de mensagens, né, Vigiai e Orai, uma mensagem que fala sobre a mediunidade. E aqui fazendo uma homenagem, em nome de todos nós, né,
ao grande homem, ao grande ser humano e médium Francisco Cândido Xavier. Porque foi por ele que nós fomos presenteados, por esse legado que nós temos aqui para estudar, para refletir, para nos consolar, para acalentar. Aqueles livros de mensagem que a gente abre ao acaso e vem aquela mensagem que a gente precisaria ouvir naquele dia, a gente fala, nossa, essa mensagem veio para mim. Né? O quanto, né, os amigos espirituais nos auxiliam e que a gente deve muita gratidão a esse nosso irmão querido. Né? E nessa mensagem eu destaquei, porque não só a importância da mediunidade de Chico Xavier, que foi ampla, foi maravilhosa, e a forma com que ele conduziu esse mediunato, como uma missão realmente, né? Se dedicando com humildade, com amor, com caridade, com dedicação plena. Eu destaquei assim, quando diz ali do médium, né? É aquele que vai inclinar-se no auxílio dos outros. E como ele o fez isso, né? De uma maneira doadora, integral. Então eu digo assim, amar ao próximo como a si mesmo, lembrar da caridade, da fraternidade, da solidariedade, que nós também podemos fazer. Né? Porque, na verdade, todos somos médiuns, em menor ou em potencial. Porque todos nós temos essa intermediação entre nós, entre os dois planos, o plano físico e o plano espiritual. Não é? Ele diz lá, esse irmão José, né, a gente vê as mensagens, são maravilhosas. Tomar a iniciativa de servir. Né? Então, ele fez desse mediunato, dessa missão mediúnica, o servir. Simplesmente servir. Sem que alguém olhasse, sem que tivesse os holofotes, enfim, servir. Então, todos nós podemos servir também, através do nosso trabalho, das nossas atitudes, de uma palavra para o nosso irmão. Então, temos diversas situações da nossa vida que podemos fazer isso. Espiritualizar a existência. Né? A gente pensar em trabalhar um pouco em nós, entender um pouco também sobre nós primeiro, e entender também sobre a existência da vida futura. O espírito é imortal, como sabemos, e vai levar as suas boas obras. Então, tudo que fizemos aqui vai ser levado em nós para sempre, para todas as outras existências, seja bom ou seja ruim. Então, as boas obras nós levaremos. Tudo vale a pena. Quando a gente para e diz, eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas não, valeu a pena sim. Se você fez pelo bem e fez com o seu coração aberto, de um amor e de uma vontade de ajudar e de fazer, vai sim, com certeza, contar muito para você. Nessa existência, é claro, e quando o seu espírito aportar lá no mundo espiritual. Tornar-se dócil às sugestões benfazejas do alto. Francisco Xavier fez. E nós também podemos fazer. Porque a legião de espíritos amigos que temos, desde que encarnamos, desde que nascemos, reencarnamos aqui, esses espíritos nos acompanham. São muito mais em número do que aqueles que possam estar nos atrapalhando de alguma maneira. Então, nós temos que acreditar, mas nos conectarmos a eles, através da oração, quando estamos aqui, né, porque estamos aqui porque viemos buscar ajuda, uma palavra, uma consolação, e sair daqui, com certeza, melhores do que aqui chegamos, não é? Instrumento passivo do verdadeiro amor entre as criaturas. E que instrumento, né? Porque o médium ele vai ser um intermediário, ele vai fazer esse intercâmbio entre encarnados e desencarnados, num processo de muita doação. Apontar caminhos. Nossa, quantas transformações a gente pode ter numa palestra, num ouvir alguém falando, tudo que Jesus nos deixou, que a gente consiga só um pouquinho, caminhando na reforma íntima, que vamos fazendo ao longo das nossas encarnações. Transformações necessárias à nossa evolução. E fazer luz na escuridão. E quanta luz Francisco Cândido Xavier fez. E quanta luz ele irradia, com certeza, onde ele estiver. Gratidão aos benfeitores espirituais, esses incansáveis trabalhadores da espiritualidade, pelo muito que nos amparam e nos orientam, nos inspiram. Gratidão a Francisco Cândido Xavier.
Eu agradeço a atenção de vocês, desejando um ano de muita paz, de muita harmonia a todos. Também convido a vocês, esse livro, como vocês viram, é um livro de estudo, tá bom? Convido a vocês, agora nos projetos, né, do começo do ano, a gente faz lá, né, uma listinha, né, do que eu vou fazer, que possam incluir um dos cursos da nossa casa. Os cursos se iniciam em fevereiro. Tem curso básico para aquela pessoa que quer aprender, conhecer a doutrina, assim, um curso mais rápido de 4 meses. Tem o principiante espírita, que vai aprender com mais profundidade sobre a doutrina, sobre Allan Kardec, o aprendiz do Evangelho e muitos outros que nós vamos estar divulgando aí nos próximos dias. Então, gratidão a todos, viu? Que Jesus esteja entre nós. Obrigada. Então, nós vamos envolvendo a Márcia numa vibração de gratidão. A falange de Chico Xavier, Emmanuel, Chico, André Luiz, todos esses espíritos que vieram a serviço de Jesus. Principalmente nesse início de ano, em que as nossas vidas estão sendo convidadas à renovação, ela veio nos trazer nesse dia a concretização da promessa de Jesus, que disse que enviaria o Consolador prometido, que é a doutrina espírita. A partir da chegada da doutrina espírita, as virtudes dos céus também vieram em nome de Jesus, que são a espiritualidade que veio consolar, como a Márcia disse, guiar, ensinar, proteger, amparar. Nos ensinaram que pela lei de solidariedade estamos todos unidos. E assim agora nós convidamos vocês para que possamos fazer um grupo imenso e vibrar. Vibrar significa colocar à disposição da espiritualidade o nosso sentimento de amor, paz, tranquilidade, serenidade, caridade, alegria, entusiasmo, força, coragem. A espiritualidade amiga que aqui está vai recolher essa substância e nós vamos, junto com eles, entregar a qualquer um que esteja no planeta hoje, passando por dificuldades, em cada canto da terra, a todos aqueles que precisam de uma palavra amiga para se reerguer, para se preparar, para ter entusiasmo pela vida, para combater o inimigo interior, que são as nossas más tendências, asserenando assim os sentimentos, clareando os pensamentos, para que possam ficar livres dos vícios, do vício da droga, do álcool, do sexo, das apostas, dos jogos eletrônicos, da maledicência, das guerras, as guerras internas, os conflitos que geram as guerras coletivas e trazem destruição. Serenidade e paz a todos aqueles que estão hoje passando por dificuldades na saúde, na obtenção de um trabalho. E a esperança de um mundo melhor, de uma vida melhor, a todos aqueles que estão nos hospitais, a esperança da cura, a esperança de rever os seus parentes. O mundo precisa de esperança, precisa de alegria, precisa que seja reforçada a sua vontade. Vibremos também em proteção, para que todos aqueles que hoje perambulam pelas ruas
seja porque estão fugindo de guerras, ou estão fugindo de si próprios, ou porque não tem mesmo um lugar para ficar. Que eles se sintam amparados, encorajados a buscar o seu melhor. E mais um pouco, nós vamos também estendendo esses mesmos sentimentos à nossa família, nossos filhos, nossos pais, nossos parentes, nossa família por escolha, por afinidade, por nós, que nós possamos também nos conscientizar desse apoio, desse amparo que Jesus nos oferece através da espiritualidade que está aqui, nas prisões também, para que esses nossos irmãos tocados pelo arrependimento, eles possam começar a se refazer, para ter força para voltar para o caminho do bem. Peçamos também pelas nossas urnas que estão aqui à frente, para que a espiritualidade amiga, que está sempre atenta, possa chegar ao coração de cada um, levando aquilo que ele precisa. E que nós nos conscientizemos cada vez mais nessa fraternidade, nessa união, para que nós também possamos ser um instrumento dessa mesma espiritualidade, levando a palavra amiga. Porque a espiritualidade nos diz que Jesus disse que nenhuma ovelha se perderia. Então, nesses tempos que são chegados, muitos podem sim, através de um abraço, de uma palavra amiga, serem reconfortados e reconduzidos ao caminho do bem. Agora que nós já doamos, que estamos preparados, vamos nós receber da espiritualidade amiga esse bálsamo consolador. Os médios que estão preparados, eles não vão lhe tocar, eles vão ser agora os instrumentos da espiritualidade. Aceitem esse aconchego, essa instrução, essa orientação da espiritualidade amiga. Uma grande luz se forma e desce a nós pelo topo da nossa cabeça, que vai retirando esses pensamentos cristalizados, esses condicionamentos que não nos deixam ver caminhos novos, sentimentos, afetividades, receber orientação, força, coragem. Essa luz ela desce agora pelo meio da nossa testa e vai limpando os nossos pensamentos e conduzindo. Desce amorosamente pela nossa região da nossa garganta, harmonizando a nossa fala, colocando doçura, esperança na nossa fala. Vai descendo, chega na região do nosso cardíaco, do nosso coração, harmonizando os nossos sentimentos, para que possamos nos tornarmos mais serenos, mais confiantes, mais amorosos e podermos sustentar as nossas palavras, os nossos pensamentos, proporcionando uma atmosfera fluídica, favorável e abençoada ao nosso redor. Essa luz desce, chega na região do nosso umbigo e vai fazendo uma sepsia, ajudando na digestão dos alimentos, das forças fluídicas, desobstruindo tudo que estiver congestionado, nos tornando assim mais equilibrados. Desce um pouco mais abaixo, fazendo uma limpeza profunda, retirando mágoas, retirando também a ligação daqueles espíritos mais infelizes,
mais sofredores, que agora, que se quiserem, têm a chance de ser recolhidos, mas que se não quiserem, terão a lembrança desse nosso carinho para seguirem em frente. Essa luz ela desce mais um pouco e ela chega na base da nossa espinha dorsal. E nós vamos tendo um pouco mais de alegria de viver, sendo sustentados na nossa força de viver, para mantermos os nossos pés no chão e a nossa cabeça voltada para o alto, firmes e fortes, para enfrentarmos todos os nossos desafios. Essa luz agora ela desce pelas nossas pernas, chega às plantas dos nossos pés, dá a volta, sobe amorosamente e sobe num espiral amoroso, seguindo por toda a nossa coluna, vértebra a vértebra, saindo pelo nosso coronário novamente e fazendo a ligação com o mais alto. Que nós possamos, durante a semana, ter a lembrança desse tratamento que foi feito. Agora, nós vamos todos juntos, na continuidade, na sustentação desse amor, dessa esperança em Deus, fé em Jesus, aceitação da espiritualidade, para que nós possamos magnetizar as nossas águas. Se você não trouxe, imagine, fixe na memória a sua caixa d'água, o seu vasilhame de água, e peçamos a Deus que essa espiritualidade que já reuniu tudo que nós precisamos possa depositar em nossos vasilhames todo esse fluido que vai nos manter equilibrados, que vai fazer uma sepsia, continuar fazendo uma sepsia no nosso corpo mental, fluídico, no nosso corpo espiritual, no nosso corpo físico. Nós vamos tomar essa medicação sempre com a leitura do Evangelho ou então com uma oração, e não nos esqueçamos também de continuar tomando a nossa medicação. Se você toma a medicação, tome com essa água, agradecendo a Deus e agradecendo aos nossos irmãos espirituais. Nós vamos agradecendo neste início de ano a Deus nosso Pai por ter nos ofertado esse lindo planeta, o nosso corpo, que é a nossa casa, a nossa família, a nossa oportunidade de vida, essa oportunidade abençoada de estarmos aqui. Agradecemos por Jesus e agradecendo a Jesus que nos proporcionou essa casa abençoada do que é o paz e amor em Jesus, essa doutrina consoladora e libertadora, porque quando ela esclarece, ela consola, e quando ela consola, ela esclarece. Ela nos dá as respostas que procuramos e a esperança de conseguirmos caminhar e a certeza de que chegaremos. Agradecidos estamos novamente, Pai de amor e infinita bondade, que nós possamos ser conduzidos para casa numa esfera de amor, harmonia, nós tenhamos a lembrança da palestra da Márcia, a lembrança desse tratamento e a alegria de saber que fazemos parte de um grupo e que somos úteis a nós e aos nossos semelhantes. Graças a Deus. A luz vai se acender, nós vamos esperar um momento. Fonte de luz, paz e amor.
em Jesus.